Os eleitores americanos elegeram Donald Trump como presidente, principalmente para resolver o problema da economia. A sondagem à boca das urnas da NBC mostra as principais questões com que os eleitores se preocupavam. A minha economia era muito melhor com ele do que é agora. Precisamos de voltar ao ponto em que estávamos. Mas a economia que Trump está a herdar hoje é muito diferente da que herdou do presidente Barack Obama há 8 anos e enfrenta muitos novos desafios. Trump tomou posse em 2017 no meio de uma economia relativamente benigna. A grande recessão, que terminou em 2009, teve um crescimento lento mas constante e Trump apanhou essa onda. Foi um período de inflação relativamente baixa. O crescimento do emprego estava a melhorar. Houve também um boom na fraturação hidráulica, ou fracking, que aumentou a produção doméstica de petróleo e gás natural. As faturas de gás dos consumidores baixaram. Alguns também beneficiaram dos cortes fiscais de Trump em 2017. A nossa economia é a inveja do mundo. Talvez a maior economia que já tivemos na história do nosso país. Mas depois veio a pandemia global de 2020, que paralisou a economia dos Estados Unidos e provocou a maior inflação desde 1981. O presidente Joe Biden, perto do fim do seu mandato, defendeu a forma como lidou com a recuperação. Ao todo, em 4 anos, criamos 16,6 milhões de novos empregos, o maior número de um único mandato presidencial na história. Mas os consumidores continuam insatisfeitos e os analistas dizem que a pandemia pode ter infligido danos a longo prazo. A Covid mudou as coisas de uma forma que eu não sei se são permanentes, tipo, se vão ficar aqui para sempre. Mas mudaram de forma que estão definitivamente a afetar a economia hoje. Estas mudanças incluíam um ambiente inflacionista mais elevado e a explosão da dívida nacional, o que poderá dificultar a Trump a repetição dos seus cortes nos impostos ou a aprovação de outra legislação que aumente o déficit. Dito isto, a economia percorreu um longo caminho desde que Trump deixou o cargo há 4 anos. Trump herda uma boa economia, não há dúvida sobre isso. O crescimento do emprego continua a surpreender toda a gente. Tivemos mais um relatório de emprego de grande impacto em dezembro. A inflação tem vindo a descer. Portanto, as tendências vão na direção de Trump. E o principal desafio para Donald Trump é não estragar tudo. Mas muitos economistas receiam que a proposta de aumento das tarifas aduaneiras sobre a China, entre outras, possa fazer exatamente isso, fazer disparar a inflação. Além disso, os críticos dizem que o seu plano de deportação em massa dos imigrantes sem documentos pode prejudicar o crescimento. E há ainda outro fator, as alterações climáticas. Estamos certamente a assistir a muito mais consequências das alterações climáticas e penso que estas são muito mais palpáveis para as pessoas do que eram há 8 anos. Pensemos nos incêndios florestais mortais em Los Angeles ou nas inundações devastadoras na Carolina do Norte do ano passado. Estas catástrofes podem afetar a economia de muitas formas, desde a destruição de culturas agrícolas e infraestruturas até à perturbação das cadeias de abastecimento. Algumas destas coisas tendem a ser questões locais, regionais e estatais, mas, em última análise, a responsabilidade financeira pode acabar por recair sobre o governo federal. Mas enquanto os eleitores esperam ansiosamente que Trump agite a economia, uma palavra de cautela. A realidade é que o presidente não controla a economia, tanto quanto qualquer presidente gosta de acreditar. Anything the president does.